Episódio 2. Falar de gerenciamento do eu, precisamos iniciar com o conceito de competência emocional. A competência emocional é a capacidade de expressar suas emoções, entender suas habilidades, ter consciência de si mesmo e ter capacidade de controlar suas emoções e gerir adequadamente os seus sentimentos e comportamentos. Esse é o ponto de partida para se tornar um indivíduo melhor, perceber as próprias atitudes e entender onde se originam as emoções e sentimentos. Na dinâmica das relações, identificar os sentimentos é possível na medida em que existe um monitoramento do pensamento, já que é esse pensamento que desencadeia diretamente as emoções internalizadas por cada ação e reação do ser humano. Vamos começar entendendo que por trás de um comportamento sempre tem um significado. Por trás de um comportamento tem uma crença, que são as ideias e convicções percebidas e aceitas como verdade. Crenças podem ser classificadas como positivas ou limitantes, de acordo com o impacto que tem na vida de uma pessoa. Crenças positivas ajudam a pessoa a desenvolver e alcançar os seus objetivos. Promovem crescimento, bem-estar. São aquelas que impulsionam a autoconfiança, a motivação e o progresso. Fazem com que a pessoa se sinta capaz de realizar todos os seus objetivos. Por exemplo, eu sou capaz de aprender qualquer coisa, as dificuldades me ajudam a crescer, eu mereço ser feliz, ter sucesso. Agora, as crenças limitantes impedem o progresso e causam bloqueios emocionais e comportamentais. Restringe o potencial, criam barreiras para o progresso, levam o medo, a insegurança, a paralisar diante de desafios. Podem ser resultado de experiências negativas, críticas. Isso é uma autossabotagem. Por exemplo, eu não sou bom o suficiente. Se eu falhar, todos vão me julgar. O sucesso não é para pessoa como eu. Palavras e frases comuns em crenças limitantes. Não consigo expressar a convicção de que pessoas não é capaz de realizar algo, como por exemplo, eu não consigo aprender isso. Nunca denota uma visão fixa, definitiva, sugerindo que algo é impossível de mudar. Por exemplo, eu nunca vou ser bem-sucedido. Sempre usada como reforço padrão negativo, que se repete sem solução. Exemplo, eu sempre falho em tudo que faço. Impossível. Reflete a crença de que algo está completamente fora do alcance. Exemplo, é impossível alcançar essa meta. Eu sou assim. Sugere uma rigidez em relação à personalidade ou habilidade sem possibilidade de transformação. Exemplo, eu sou assim, não consigo mudar. Não mereço indica uma percepção de falta de valor ou dignidade. Exemplo, eu não mereço ser feliz. E medo, embora uma emoção, o medo é uma palavra comum nas crenças limitantes, representando barreiras emocionais. Exemplo, eu tenho medo de falhar. Difícil, uma forma de justificar a desistência ou a falta de esforço. Exemplo, é muito difícil para mim, eu não vou conseguir. O se introduz uma condição
que justifica o fracasso ou a falta de ação. Exemplo, se eu fosse inteligente, eu conseguiria. Tentar. Usar de maneira que indica esforço mínimo ou desistência prévia. Exemplo, eu vou tentar, mas provavelmente não vou conseguir. Essas expressões reforçam a sensação de impotência, criando um ciclo de falta de autoconfiança e autossabotagem. As pessoas que utilizam essas palavras muitas vezes aceitam essas limitações como parte de sua identidade, o que dificulta a superação de desafios. Substituir essas palavras por outras mais positivas pode ajudar a transformar crenças limitantes em crenças capacitadoras. Transformar crenças limitantes em positivas pode ser um progresso poderoso para desbloquear novas possibilidades e melhorar a sua qualidade de vida. Gerenciar crenças limitantes é um processo importante para superar as barreiras mentais e desbloquear o potencial pessoal. Vou te ensinar a chave para gerenciar e transformar crenças limitantes. Preste atenção. Primeiro, identificar as crenças limitantes. O primeiro passo é reconhecer quais crenças estão impedindo o seu progresso. Algumas perguntas podem ajudar. Que pensamentos surgem quando enfrento um desafio? Eu costumo usar palavras como não consigo, nunca ou não sou capaz? Isso é sabotagem. Cuidado! 2. Questionar a validade dessas crenças. Depois de identificar uma crença limitante, é importante questioná-la. Essa crença realmente é verdadeira? Crença limitante: eu nunca vou conseguir falar em público. Questão: eu realmente nunca consegui ou eu estou com medo de tentar? 3. Agir contra as crenças limitantes. Afirmações positivas. Comece a agir, mesmo que de forma gradual, para contradizer as suas crenças limitantes. A ação, mesmo pequena, cria novas evidências que podem desafiar o pensamento limitador. Exemplo, eu não sou capaz de confiar no que eu faço. Eu sou capaz e confio no que eu faço. Olha só, você fez o enfrentamento. E o quarto ponto, buscar apoio. Às vezes, gerenciar crenças limitantes sozinho pode ser difícil. Buscar ajuda de mentorias, terapia, pode proporcionar insights valiosos e estratégias práticas para lidar com esses pensamentos. Gerenciar crenças limitantes é um processo contínuo de autoaperfeiçoamento. Mas com disciplina, foco, é possível transformá-las e criar uma mentalidade mais positiva e poderosa. A crença está diretamente ligada ao pensamento. E eu te faço uma pergunta agora. O que vem primeiro no ser humano? Primeiro eu penso, depois eu me comporto? Ou primeiro eu me comporto e depois eu penso? Você é capaz de me responder essa pergunta? O que acontece primeiro nas suas situações, nos seus relacionamentos, na sua ação comportamental? Primeiro você pensa, avalia, ou você já sai agindo e se comportando? Esse é um grande questionamento que é importante fazermos e entendermos durante o nosso processo. Primeiro de tudo, eu penso. Depois, eu me comporto.
Sabe, às vezes o pensamento é tão rápido que você pensa que não pensou, mas pensou. Algumas pessoas até pensam que primeiro agem e depois vem o pensamento. Mas o processo cognitivo não funciona assim. Todos os nossos comportamentos, eles são pensados. Primeiro nós pensamos e depois nós agimos. É como eu falei, o pensamento é tão rápido que você agiu e pensou que não pensou. No nosso livro, eu explico detalhadamente como acontece o processo cognitivo da mente humana. Ensino passo a passo da avaliação e organização para o gerenciamento das emoções e do comportamento. Não dá para gerenciar o eu sem entender o pensamento. O pensamento é o processo condutor de todas as emoções, de todos os sentimentos e de todos os comportamentos. Observe que nós falamos muito lá na frente sobre as crenças limitantes que estão condicionando o seu pensamento, que estão condicionando aquilo que você acredita como verdade, que precisa ser pensado, avaliado, reavaliado e organizado. Esse é um ponto importante, o pensamento. E como é que os processos psicológicos funcionam? Vou te dar aqui um spoiler do nosso processo cognitivo da mente humana. Acontece da seguinte forma. Primeiro eu penso, depois eu sinto e depois eu me comporto. Agora, o que acontece? Que às vezes nos comportamos errado. Se eu pensei, acontece que o seu pensamento, ele também está errado, ou seja, disfuncional. Quando o seu pensamento está disfuncional ou que as suas crenças limitantes estão direcionando erradamente o seu pensamento, você vai ter um sentimento errado e um comportamento errado, ou seja, disfuncional. Vencer, então, a batalha do pensamento humano. E é sobre isso que nós vamos tratar no nosso próximo episódio. Amanhã, não perca, Vencendo a Mente. Você vai virar a chave de como adquirir essa competência emocional para gerenciar o seu comportamento de forma assertiva e transformadora. Vencendo a Mente. E se você já quiser se aprofundar mais sobre os pensamentos, sobre como mudar a situação dos seus comportamentos e ser o gerenciador, adquira já o livro Eloane Coimbra. Está aí na nossa bio, o e-book Eloane Coimbra Underline. Estamos finalizando, então, o episódio 2, Gerenciando o Eu. Trabalhamos aqui sobre a competência emocional, que é necessária para você gerenciar a questão das suas crenças. O que tu tem acreditado que tem influenciado os teus pensamentos? Se são crenças limitantes ou se são crenças positivas. Isso tem que ser entendido por você, para que você possa gerenciar de fato o seu comportamento, o seu eu. No nosso próximo episódio está imperdível. Agora nós vamos começar a entrar numa transformação. Nós vamos entrar na mudança da mente humana.